Olá, meu nome é Eduardo Duarte, o professor responsável pela disciplina Gestão de Cargos, Salários e Benefícios. Estou com você aqui para conversar um pouquinho sobre as unidades 1, 2, 3 e 4 do seu material disponível no AVA. Aproveite esse vídeo para acompanhar o desenvolvimento da nossa disciplina. Caso necessário, deixe sua dúvida no fórum de dúvidas e lá nós teremos o prazer de compartilhar com todos os alunos dessa classe da mesma forma que eu me comprometo a responder a cada dúvida que seja necessária. Vamos começar? Você já parou para perceber quantas pessoas hoje se dizem insatisfeitas com o salário que recebem? Elas se queixam que trabalham muito para ganhar pouco, enquanto outras trabalham pouco para ganhar bem mais. Elas percebem, na verdade, que existe um desequilíbrio entre aquilo que se faz em favor da empresa e a recompensa que a empresa devolve a ela sob forma de salário. Esse desequilíbrio ele pode ser corrigido, e corrigido mediante a implantação de uma gestão de cargos e salários. Mas o que vem a ser a gestão de cargos e salários? Preste bem atenção. A gestão de cargos e salários ela representa um conjunto de normas e procedimentos que visa estabelecer o equilíbrio entre aquilo que se faz em favor da empresa e aquilo que se recebe dessa mesma empresa, com o objetivo de evitar qualquer tipo de distorção entre cargos e salários. Nada mais é do que a gente promover uma série de atividades, uma série de procedimentos internos da organização que irá garantir que o salário a ser pago ao trabalhador se justifica pelo esforço que ele empenha em favor da empresa. Daí então um conceito que não podemos esquecer, o conceito de gestão de cargos e salários. Conjuntos de normas e procedimentos que visam estabelecer o equilíbrio entre cargos e salários. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, apresentamos aqui alguns conceitos que fazem parte da gestão de cargos e salários. O primeiro deles é o conceito de tarefas, que são atividades simples e repetitivas que fazem parte do cotidiano profissional de qualquer funcionário. Exemplo disso, varrer o chão, funcionário de limpeza, organizar o arquivo, o assistente administrativo, atendimento ao funcionário, para o assistente de RH, e outras tantas que representam atividades menos complexas, mais simples e que estão ali no cotidiano profissional daquele colaborador. De outro lado, nós temos as atribuições, que são atividades mais complexas e que requerem um certo treinamento específico e sofisticação intelectual do seu funcionário. Exemplo disso, elaboração de planilhas eletrônicas, apresentação de relatórios à diretoria, apresentação em marketing para a diretoria e outras tantas que são mais complexas e que vão exigir do funcionário uma certa elaboração intelectual e um treinamento específico. Nessa mesma corrente, nós temos a integração de tarefas e atribuições que formam juntos aquilo que chamamos de função. A função recrutar de um analista de RH responde, por exemplo, pela atividade de elaborar o anúncio, montar o texto do anúncio, divulgar o seu anúncio. A função seleção, que faz parte desse mesmo analista de RH, responde pelas atividades de realizar a entrevista, realizar a aplicação de testes, elaborar um laudo sobre o candidato e por aí afora. A função, então, é um conjunto de tarefas e atribuições que representam um cargo. E o cargo, por fim, é aquela estrutura representada por funções semelhantes, permeada de tarefas e atribuições que o representem de modo efetivo. O cargo, por sua vez, ele tem uma posição no organograma da empresa e, na sua essência, tarefas, atribuições e funções semelhantes que justificam a razão de ser desse mesmo cargo. Temos ainda o conceito de salários, que é a contraprestação em serviço daquilo que foi oferecido como força de trabalho e recebido em dinheiro. O dinheiro que se recebe em troca da força de trabalho justifica o conceito de salários. E remuneração, que é a recompensa financeira ou não financeira, também oferecida ao empregado em forma de recompensa e que vem em resposta a uma atividade que foi desenvolvida desse funcionário em favor da mesma empresa. Aí nós temos os conceitos básicos que vão ser incorporados ao raciocínio de gestão de cargos e salários.
Quando se pretende implementar a gestão de cargos e salários em qualquer empresa, uma das primeiras ações que devem ser desenvolvidas é a descrição e análise de cargos. Mas o que significa isso? A descrição de cargos consiste em enumerar tarefas e atribuições que fazem parte de determinado cargo e que devem ser apresentadas ao futuro ocupante desse cargo para que ele tenha ciência do que fazer e de como fazer enquanto atividade ao longo do período em que estiver incorporado àquele cargo. De outro lado, nós temos a análise de cargos, onde, a partir da análise que se faz destas atividades, nós conseguimos estabelecer os requisitos básicos para que o futuro ocupante desse cargo consiga desenvolver bem as suas atividades. Assim, nós temos tarefas necessárias para poder ocupar bem o cargo e requisitos específicos que também são necessários para que o futuro ocupante do cargo também ocupe muito bem esse cargo e tenha êxito em suas atribuições. Esse conjunto de informações que incorporam o documento denominado descrição de cargos são coletados por meio de métodos específicos, onde o primeiro deles pode ser o da observação. O que significa isso então? Se a proposta é fazer uma descrição de cargos por meio do método da observação, caberá ao analista, com base na observação que se faz de um determinado profissional em atividade, coletar as informações inerentes àquele cargo. É o momento onde o analista se coloca numa condição de passivo e somente anotando, sem qualquer intervenção, toda a atividade desenvolvida pelo ocupante de determinado cargo. O método do questionário, por outro lado, é um método onde caberá ao analista desenvolver perguntas específicas e oferecer, através do questionário, ao ocupante de determinado cargo, de modo que ele possa responder ao questionário todas as informações que fazem parte daquela descrição de cargos ou do conjunto de atividades que é desenvolvido por esse colaborador. A entrevista é um método mais interativo, que consiste num diálogo entre o analista e o ocupante de determinado cargo, de modo que caberá a esse ocupante de determinado cargo oferecer informações específicas sobre o cargo que está envolvido, de modo que aquele analista possa então fazer anotações e definir, junto a esse mesmo ocupante do cargo, as atividades que estarão relacionadas ao cargo em que ele ocupa. E os métodos mistos, que representam nada mais, nada menos do que a junção de dois ou mais dos métodos que foram citados aqui. Observação e questionário representam métodos mistos. Observação e entrevista representam métodos mistos. Questionário e entrevista, métodos mistos. A junção dos três, métodos mistos. A ideia aqui nada mais é do que fazer com que a coletagem de informações seja eficaz e efetiva, de modo a proporcionar a boa descrição de cargos. Bem, pessoal, chegamos ao final do primeiro vídeo da disciplina Gestão de Cargos e Salários. Ao longo desse vídeo, conseguimos entender melhor o conceito de gestão de cargos e salários e perceber o quanto é importante todo o esforço que se faz para se manter em equilíbrio aquilo que se oferece enquanto força de trabalho e a recompensa que se tem em troca sob forma de salário. Falamos também sobre os conceitos de tarefas, atribuições, funções e cargos, da mesma forma de salário e remuneração. Por fim, trabalhamos em cima do entendimento sobre descrição e análise de cargos e os métodos que devem ser utilizados para coletar as informações que irão incorporar a boa descrição de cargos. No próximo vídeo, falaremos um pouquinho sobre o processo de implantação de cargos e salários, trazendo algumas informações sobre o passo a passo de como realizar esse procedimento. Até lá e bons estudos!